Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Olha que bom estar mais uma vez aqui reunidos com vocês. Nossa gratidão, gratidão mesmo a cada um de vocês que orou, que colaborou de forma direta e indiretamente, para que hoje eu pudesse estar aqui, né? Eu louvo a Deus mesmo, porque sou fruto das orações, das suas orações. Obrigado, nosso muito obrigada de todo o coração. Nossa família agradece e muito as suas orações. Que Deus abençoe grandemente a Igreja Batista Sinai de Almadina, a minha família, todos os meus familiares e amigos que estiveram intercedendo em favor da nossa vida, né? Nós louvamos a Deus. Passamos por uma cirurgia um pouquinho complicadinha, mas Deus estava lá todo instante, né? E tivemos uma excelente recuperação, porque Deus nos abençoou, porque Deus ouviu as nossas orações. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nosso muito obrigado a essa igreja maravilhosa, que é a Igreja Batista Sinai de Almadina. E hoje, queridos, hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante. Você já ouviu essa frase, só podia ser mulher? A gente ouve muito isso quando a gente está em um carro e tem um carro na frente, em nossa frente, e fez uma barbeiragem, alguma coisa. Normalmente, quando se tem um machista no volante, um homem, ele grita logo, só podia ser mulher, né? Você já ouviu essa frase também, mulher no volante, perigo constante? Há muitas frases que são relacionadas à mulher e que muitas vezes diminui o potencial da mulher, desvaloriza a mulher enquanto mulher, diminui a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua força. Muitas pessoas imaginam que a mulher, símbolo de ser mulher, símbolo de fragilidade, mas na realidade a mulher é símbolo de força, de resiliência, de resistência. A mulher é símbolo de sabedoria, de inteligência. Foi por isso que Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, né? Diz, olha, não dá para o homem ficar sozinho não, vou fazer alguém que possa ajudá-lo. E aí Deus fez a mulher. Então nós vamos falar sobre isso. Só podia ser mulher. É um artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2021, escrito por Jeane Purim. Mas antes de mais nada, eu queria que você fechasse seus olhos, elevasse seus pensamentos a Deus e estivesse orando conosco. Vou pedir para o nosso pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, o pastor Robson Santos Costa, que está aí na Praça de Almadina, né? E tem aí, a Praça de Almadina tem uma logo, né, um letreiro que diz assim, eu amo a Almadina. E o pastor ele costuma sempre dizer que a Igreja Batista Sinai de Almadina está no coração de Almadina, né, pastor? Com certeza. Eu quero aproveitar também e agradecer a Rogério e a Ubiraci e a Felipe por ter nos cedido essa foto muito bonita, né, bem trabalhada. E nós fomos lá e vimos essa foto da nossa querida Almadina. Ali tem Eu Amo Almadina, e essa é a tônica da nossa igreja, da nossa família, do pastor. Realmente, eu amo a cidade de Almadina. Mas nós estamos aqui para esse momento de oração. Mas não podia também deixar de agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês pelas orações, intercessão em favor da minha esposa. Realmente foram momentos difíceis, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. E ela já está de volta, já deu para perceber todo o vapor, né? Glória a Deus, mas glória a Deus. Vamos orar. Eu posso fazer um convite para o dia de amanhã, à noite? Com certeza. Já posso fazer? Pode sim. Aproveitar que eu estou aqui nessa praça bonita, maravilhosa. Aproveitar e convidar você, porque amanhã, às 19 horas, a nossa MCM, ela estará em foco das 19 às 20h30, ali na Igreja Batista Sinai de Almadina. Será uma programação toda especial. Amanhã os homens ficarão
assentados, assistindo, porque a oportunidade é toda das mulheres. E eu vou dizer, essa MCM de Almadina, glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. É diferenciada, viu? São mulheres que trabalham, que se dedicam à obra do Senhor, que ensaiam para fazer o melhor para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Onde não tem tempo. Exatamente. Né? Elas dão baile nos homens, porque as mulheres trabalham muito mais do que os homens e encontram um tempo muito saudável, muito próprio para estarem diante de Deus fazendo a sua vontade. E amanhã é o dia da nossa MCM, Igreja Batista Sinai de Almadina. Para quem não sabe ainda, MCM quer dizer Mulher Cristã em Missão. Mulher Cristã em Missão. E essa é a máxima das mulheres aqui da nossa igreja. E quanto àquela frase de mulher no volante, perigo constante, eu desconheço essa frase, mas nós vamos orar. E você não se esqueça, você está convidado gentilmente para o culto de amanhã à noite, das 19 às 20h30. Teremos toda a programação conduzida, claro, pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, mas Deus vai usar mulheres valorosas amanhã no culto ali da igreja. Baixe a sua cabeça agora, vamos orar. Há um estudo especial para esta noite intitulado Só Podia Ser Mulher. Só podia ser mulher, né? Para ser tão formosa, tão meiga, tão generosa, só podia ser mulher. E o que seria de nós, os homens, se não fossem as mulheres, não é? Eu peguei a deixa aqui quando ela disse que Deus viu que o homem não ia poder se virar ficando sozinho, mas nós vamos orar, porque realmente as mulheres são especiais, não é? Aqui eu tenho 3, a minha esposa e 2 filhas. Benditos sois entre as mulheres. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nosso Deus amado, Criador dos céus e da terra, agora, meu Deus, em especial, nesta noite de sábado, em Tua presença, quando nos reunimos com estas famílias maravilhosas, pessoas queridas, que estão agora nos assistindo, participando desse estudo, juntamente com a Tua serva, a irmã Paulina, amém, a Tua serva que passou por um momento de turbulência na sua saúde, mas já está de volta, recuperada. E é um motivo para nós darmos glórias a Deus, porque é o Senhor quem opera em nós o querer efetuar. Mas nessa noite, Pai, unge os seus lábios, abençoe a sua vida, seu coração, o seu entendimento, para que ela fale ao nosso coração, para que ela nos instrua de acordo com a Tua vontade. Abençoa não só as mulheres, mas nós também, os homens que estamos participando, assistindo esse estudo desta noite, que sejamos, ó Deus, abençoados por Tua palavra, que sejamos instruídos pelo conteúdo do Senhor, das Tuas maravilhas, das Escrituras Sagradas, que será apresentado nesta noite. Guarda cada um de nós. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoando. Esta é a oração que nós fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que o Senhor te ilumine e te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Só podia ser mulher. Artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2021, escrito por Jeane Purim. Eu queria que a autora nos convida, queridos, e eu convido a você nesse instante, para lembrar de uma mulher cristã que marcou sua história, que foi suporte de alinhamento, de força e resiliência, que chegou até você naquele momento que você mais estava precisando. Muitas mulheres, elas transcenderam a sua própria cultura. A gente falou aqui que às vezes a gente ouve muito essa frase, só podia ser mulher, né? Com relação à depreciação da qualidade da mulher, das suas qualificações. Mas a verdade é que muitas mulheres, né? E as mulheres têm transcendido a sua própria cultura. E aqui as mulheres, eu coloco agora em relação às mulheres cristãs, que têm sido agente de mudança e de transformação de sua geração. Assim como elas, como essas mulheres que foram agentes de Deus para a transformação, foram mulheres que transcenderam a sua cultura, que transcenderam
a cultura ali que vivenciavam naquele momento, que foram além, em nome do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós nos comparamos a ela. Assim como essas mulheres, nós somos também discípulas do Senhor Jesus Cristo em um tempo desafiador, em um tempo de muitas oportunidades. E por ocasião da pandemia tem surgido oportunidades, né? Uma das oportunidades que surgiu em nossas vidas é nós estarmos aos sábados fazendo aqui os estudos da revista Visão Missionária. Nós fizemos a nossa igreja, sempre trabalhou com a revista Visão Missionária. Eu, pessoalmente, sempre trabalhei nas igrejas com a revista Visão Missionária, né? Da União Feminina Missionária Batista do Brasil, porque os temas são maravilhosos. Mas essa oportunidade de mudar um pouquinho e fazer de forma virtual para que todos tivessem acesso, surgiu agora na pandemia, né? Então, assim, nós estamos como mulheres cristãs vivendo um momento desafiador, mas também um momento cheio de oportunidade de falarmos do amor do Senhor Jesus. Então, que privilégio é ser mulher cristã que vive essa missão abençoadora, essa missão discipuladora, que não se molda à cultura, que não pega a espada para lutar, nem veste mantos de ideologias, mas que acabam aprisionando mais e mais as mulheres, mas mulheres que mudaram a sua cultura, que transcenderam, mas que lutam em favor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que não tentam ficar se encaixando em padrões sociais que são absolutamente cruéis, esses padrões que são impostos em nossas vidas, muitas vezes, tanto padrão de estética como padrão de beleza e tudo mais que nos são impostos, mas a mulher, né, como mulheres cristãs, nós somos convidadas a transcender essa cultura pela qual vivemos. Então, a mulher é um agente de transformação na simplicidade da vida cristã que está inserida, né? Nós vamos falar também sobre isso, sobre a questão da humildade que nós precisamos ter em nossos corações. E a mulher é símbolo de feminilidade, firmada no Senhor. A mulher, ela é linda e ela é forte do jeito que Deus fez. Mulher, você não precisa mudar, se moldar a padrões, porque Deus te fez perfeita. E Deus te deu forças. É isso que a palavra de Deus nos diz. E aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo estava falando ali a Timóteo, dizendo: Timóteo, olha, Deus não nos deu espírito de temor, de covardia. O espírito que Deus nos deu foi espírito de fortaleza, espírito de amor, espírito de moderação. Foi esse espírito que Deus colocou no meu coração e no seu coração. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e esse Espírito Santo de Deus é espírito de força, né? Esse Espírito Santo de Deus, ele é forte, ele é poderoso, ele nos faz enfrentar as dificuldades, sabendo que Deus está no centro das nossas vidas, no controle de tudo e no comando de tudo. Que nós não nos acovardamos diante dos padrões que são impostos pelo mundo. Nós não nos moldamos a ele, mas nos moldamos segundo a palavra de Deus. Então, as mulheres andam bem na contramão do mundo, é isso que Purim fala, e sem provocar acidentes, tá? A mulher anda na contramão do mundo, mas sem provocar acidentes. Sim, na contramão da maioria, que as mulheres cristãs do reino de Deus convivem habitualmente com a realidade de direitos e deveres garantidos a todo ser humano, preservados pelo Criador desde o Éden e consumados por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, muito antes, queridos, do direito ao voto no Brasil, que aconteceu isso em 1932, as mulheres batistas elas já se reuniam, né? Elas já se reuniam e escolhiam livremente quem iria representá-las, tanto na igreja local, em níveis associacional, estadual e
nacional. Então, precisamente em 23 de junho de 1908, as mulheres deram um passo histórico por meio da organização que é a mãe dessa revista maravilhosa que nós estudamos, que é a revista Visão Missionária, é a União Feminina Missionária Batista do Brasil. A União Feminina Missionária Batista do Brasil é um órgão executivo da Convenção Batista Brasileira. Hoje, o que isso promove em todas nós? As mulheres, elas andam bem mesmo na contramão do mundo, sem provocar acidentes. Essas mulheres, elas convivem habitualmente com a realidade de direitos e deveres garantidos a todo ser humano e também preservados pelo Criador desde o Éden. Então, enquanto isso, na outra via, fora do reino, o que é que exige? A vida exige que as pessoas lutem, que as pessoas militem, se empenhem em grandes esforços para romper com padrões, usos e costumes que trazem prejuízos à integridade humana. O reino de Deus é completamente diferente. O Senhor traz todos para perto e Ele sempre surpreende por meio de pessoas que inesperadamente incluídas são na sua lista de convidados. Deus, Ele é maravilhoso, Deus é tremendo em nossas vidas e nós iremos estudar um pouquinho sobre isso. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho inclusivo. Toda a revelação bíblica conta a história de pessoas reais em narrativas diárias ou extraordinárias. Gente que Deus usa, que Deus ama e que Deus usa para a transformação do mundo. Eu ouvi uma frase, né? Que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é inclusivo, ele diz assim, olha, venha como estás, mas ele diz não permaneça como estás, né? Então o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é inclusivo, ele inclui todas as pessoas, mas ele é exclusivo o reino de Deus, né? Deus, ele vai levar aqueles remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Não nos enganemos. Então é por causa disso que emerge uma explosão de alegria, né? Quando nós nos damos conta da beleza da Igreja de Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é inclusivo, ele abrange a todas as pessoas, gente que Deus chama, que Deus usa, que Deus capacita para a transformação do mundo. Homens e mulheres nascidos de novo se sentam à mesa e têm livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então, crianças que, por exemplo, num contexto de indiferença, elas são amadas e acolhidas por Deus. Quando permanecíamos onde do jeito que estávamos, com histórias positivamente inquietantes, como nós poderíamos permanecer do mesmo jeito que nós estávamos, quando nós olhamos para as Escrituras que são recheadas de histórias maravilhosas, de pessoas que foram amadas por Deus, transformadas por Deus e que foram usadas por Deus para a transformação de outras pessoas, nós não poderíamos de forma alguma permanecer como nós estamos. Nós vamos ver que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ele é inclusivo, ele transforma as nossas vidas, ele nos molda. Então, queridos, a palavra de Deus nos diz assim, em Êxodo, capítulo 1, versículos do 15 a 17, nos diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebeus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajuntarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então nós falamos das histórias extraordinárias que a Bíblia tem a respeito de pessoas que foram usadas por Deus. Mas nós gostaríamos de falar nesta noite de mulheres as quais Deus usou para transformar vidas. Para transformar vidas. E nós estamos aqui, queridos, com a história, começamos aqui a primeira história dessas duas mulheres, que é Sifrá e Puá.
né? Essas mulheres eram parteiras. E o que aconteceu? O rei do Egito, o livro de Êxodo nos conta essa história, né? O rei do Egito, ele conta a história de um novo faraó. Um faraó que não quis saber do reinado do seu antecessor, né? Do reinado promissor, do reinado bem-sucedido do seu antecessor. E esse antecessor, ele governou, a Bíblia nos diz que ele governou com a ajuda de José. Lembra? De José, que é até conhecido como José do Egito. A Bíblia nos diz que José era, depois de Faraó, era José. José era como se fosse o vice-governador, o vice-presidente, aqui se fosse de presidencialismo, né? Se fosse na democracia, no sistema de presidencialismo, José era como se fosse um vice-presidente do Egito, né? Então José, depois do rei de Faraó, que era o rei do Egito, era José quem comandava tudo. E o reinado desse rei foi bem sucedido. O povo de Deus cresceu, o povo de Deus se multiplicou. José pôde ajudar o seu povo e pôde também ajudar o Egito. A Bíblia nos diz que José guardou tanto, né? Tantos bens, tantos alimentos, que nos 7 anos de fome que ocorreu, o Egito pôde vender alimentos para todos os países vizinhos. Então, esse governador, que esse rei governou e foi próspero, né? No tempo de José do Egito. Mas o novo faraó, obcecado com a prosperidade do povo de Deus, esse novo faraó, obcecado com a prosperidade do povo hebreu, temendo o potencial, decidiu fazer o quê? Escravizar o povo hebreu. Né? José já havia morrido, o rei também do Egito já havia partido, houve aí o novo rei, e esse novo rei se preocupou com a prosperidade, com a quantidade que tinha aquela população, como é que aquele povo próspero, bonito, povo forte. Esse rei, ele temeu o povo de Deus. E aí começou a querer o quê? Escravizar o povo de Deus. Então, para conter o avanço numérico do povo, esse novo rei, esse novo faraó, ordenou às parteiras, Sifrá e Puá, que quando elas fossem ajudar as mulheres hebreias a terem filhos, que elas fizessem assim. Se fossem meninos, elas deveriam matá-los. Mas se fossem meninas, elas deixariam as meninas viverem. Mas queridas, queridos, contrariando a ordem de Faraó, colocando as suas vidas em risco, essas mulheres, elas temiam ao Senhor. E aquelas 2 mulheres mantiveram o propósito de serem parteiras, de continuarem trabalhando para o nascimento e preservação da vida de meninos e meninas. Essas mulheres foram na contramão daquilo que foi ordenado pelo rei. Ela foi na contramão daquela cultura que o rei estava impondo. E aí elas perseveraram, elas disseram, olha, vamos manter o propósito sim, vamos continuar sendo parteiras, mas ao invés de matar os meninos, nós iremos preservar-lhes as vidas. E foi o que elas fizeram. Aí nós vamos ver, queridos, outra história de outra mulher, outra narrativa bíblica, de outra mulher, dessa feita uma menina, né? Uma menina. A Bíblia nos diz em 2 Reis 5, de 1 a 3, nos fala assim. Depois vocês podem estar se aprofundando, lendo em casa os textos, mas por serem longos, às vezes um capítulo, 2, a gente não vai estar lendo o texto todo, vai ler só alguns versículos aqui nesta noite. Então, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito respeito. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este homem, herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas
da Síria para a terra do Egito. Peraí, que eu estou lendo aqui tudo errado. Deixa eu voltar de novo, porque eu não estou enxergando direito, não. E Naamã, capitão deixa eu aumentar aqui o zoom. Do exército do rei da Síria. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o seu senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel, e levaram presas uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa é uma história bem interessante. Deixa eu resumir aqui para vocês. A lepra, naquela época, não tinha cura, né? Então, as pessoas que eram leprosas eram colocadas à parte, né? A lepra hoje ela é conhecida como a hanseníase, e as pessoas eram obrigadas a usar um sino e tudo mais. Então, aquele capitão ali, capitão do exército do rei da Síria, ele era valoroso, era herói. Ele já havia conquistado muitas batalhas em nome do seu senhor, em nome da Síria, em nome do rei da Síria. Ele era comandante, né, do exército da Síria. E a Bíblia nos diz que esse homem era valoroso para o seu rei. Porém, queridos, esse homem que era herói, que era pomposo, forte, esse homem também era leproso. Esse homem não podia estar junto a todos. E se a lepra fosse aumentando, ele teria que ficar à parte, fora da cidade. Então, esse homem estava leproso, era um homem leproso, apesar de ser um homem valoroso para o rei. E a Bíblia nos diz que, por ser comandante do exército e ganhar várias batalhas, também a Síria, né, ganhou batalhas contra o povo de Deus, contra os israelitas. E subsidiaram, pegaram os israelitas para trabalharem, para levarem como escravos. Alguns ficaram nos seus países, mas outros foram trazidos para a Síria. E nesse transporte, a Bíblia nos diz que Naamã pegou uma menina. Não se diz o nome dessa menina na Bíblia. Ela é conhecida como a menina, né? Uma menina. E levou para a Síria. Essa menina foi trabalhar na casa de Naamã como escrava. Ela teve que aprender uma nova língua. Ela teve que se moldar teve que aprender uma nova cultura. Ela teve que viver, se alimentar de forma diferente. Sair da sua caixinha, do seu conforto, para trabalhar como escrava. E você sabe que trabalho escravo não é um trabalho bom. Aquela menina tinha todas as coisas na sua vida para se esquecer de Deus. Aquela menina, ela tinha todos os motivos para murmurar contra Deus. Aquela menina tinha todos os motivos para reclamar da vida, para odiar seus patrões. Mas, queridos, olha que coisa interessante. A Bíblia nos diz que aquela menina, quando soube que Naamã era leproso, ela foi lá, chamou a sua senhora, né? Aquela pela qual ela estava trabalhando, fazendo trabalho escravo. Ela foi lá e disse: olha, se meu senhor for lá em Israel, se ele conhecer o profeta, o homem de Deus de lá de Israel, eu tenho certeza que esse profeta, homem de Deus, restaurará a saúde do meu senhor Naamã. E aí, queridos, ela é muito difícil. Ela colocou a sua vida em risco. Então, vamos nos colocar no lugar dessa protagonista aqui da história. Vamos nos colocar no lugar dessa menina. Se você fosse tirado do seu conforto, do seu lar, da sua cidade, do seu país, para trabalhar em terra estranha e fazer trabalho escravo, como você agiria?
Trata-se aqui, é isso que a autora diz, de um contexto de altíssima complexidade para cada um de nós nos dias atuais. Porque cada um de nós vai reagir de forma diferente. Muitas vezes nós deixamos o eu falar mais alto. As murmurações, as dificuldades e as angústias falarem mais altos de acordo com as circunstâncias pelas quais vivemos. É muito bom servir ao Senhor e propagar o reino de Deus quando tudo está bem. E são impensáveis as circunstâncias para que aquela criança estava vivenciando. Então, menina israelita levada para a Síria, forçada, como nós falamos, a trabalho escravo na casa do general Naamã. E aí, em 2 Reis, nós vamos ver que ela estava em terra estrangeira. Todos os seus direitos foram cerceados. Nem sabemos o nome da menina, porque a Bíblia só apresenta como menina. Mas apesar de todas as barbáries que aquela menina estava enfrentando, ao ouvir, ao saber que Naamã tinha lepra, a menina socorreu aquele homem. Ela foi na contramão e socorreu aquele homem. Então, cada detalhe dessa história e o seu desenrolar, ele é intenso e os fatos são bem interessantes. Se você puder ler 2 Reis, capítulo 5 em diante, dê uma lida para você ver que coisa interessante. Então, o general sírio, agora ele era um subordinado de uma escrava. Né? Ele passou de ser de general para ser subordinado, porque ele teve que obedecer. Né? Se ele quisesse ficar curado, ele tinha que acatar ao que a menina disse. E ele e a esposa tiveram que começar acatando essa recomendação. Depois, por conseguinte, ele foi até o homem de Deus, né, o profeta Eliseu. E aí, quando Naamã fala com Eliseu, que Eliseu manda Naamã mergulhar ali no Rio Jordão, né? No Rio Jordão, Naamã vai e diz, olha, como é que eu vou mergulhar nesse rio sujo, sendo que lá na Síria tem belos rios, né? Águas cristalinas, e eu vou me sujar nesse rio aqui. E aí, Naamã teve que se quedar. A gente tem até uma música, né, que é muito conhecida, né, como Quero descer, né? E aí, como Naamã quer descer e se despojar do orgulho, de tudo, Naamã teve que se despojar de todo orgulho. Ele teve primeiro acatar a recomendação da sua escrava, depois ele teve que ir até Israel, né? Lá, chegando em Israel, ele foi até o profeta não veio até ele foi até a casa do profeta, e chegando lá, ele teve que literalmente obedecer às recomendações do profeta e mergulhar fundo nas águas do Rio Jordão. Ele fez menção a dois rios, Abana e Farpá, que eram rios. Em comparação onde ele estaria mergulhando, ele achava que esses dois rios, as águas eram muito mais cristalinas e ele estava resistente a esse mergulho. Né? Ele estava resistente a mergulhar neste rio. Então, Naamã ele teve que mergulhar literalmente mais fundo como sinal de submissão ao único dono de todas as coisas, que é Deus. Completamente humilhado, mas completamente restaurado, Naamã saiu. Se despojou de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade, de todos os seus bens, para obedecer e sair transformado e sair restaurado. E aí, queridos, nós vamos ver outra história aqui de outra mulher, né, na Bíblia, em Provérbios 31, e esse versículo é muito usado, a gente vê muito usado sempre no Dia da Mulher, né, Dia das Mães, Dia das Mulheres, a gente usa muito esse versículo, que é o Provérbios 31, 29, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. É uma outra narrativa bíblica de uma mulher valorosa, e a gente vai ver que Provérbios 31 vem falando dessa mulher, que essa mulher, ela é amada pelos seus filhos, ela é virtuosa. A autora aqui, Purim, ela chama essa mulher da mulher da rua 31, porque no capítulo 31 de Provérbios, o sábio ele vem descrevendo essa mulher maravilhosa, e ela é conhecida como a mulher virtuosa.
a mulher virtuosa, né? Ele começa perguntando, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias, né? Então, conhecida como a mulher virtuosa, a mulher da Rua 31 aqui chamada pela autora Purim. Então, nós não sabemos o nome dessa mulher, mas o livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, em Provérbios 31, de 10 a 31, nós vamos ver uma mulher cuja boa fama corria solta para todo mundo saber. Todo mundo conhecia. Seria impossível ser vizinha dessa mulher e não perceber a virtude dessa mulher. Então a integridade do seu caráter era tão forte e a entrega do seu trabalho, do trabalho das suas mãos, era tão acima da média para a sua época, que ela mereceu menção entre os mais sábios e até entre os magistrados. E para concluir, até onde chega a sua notoriedade, nós vamos nos deparar com a rica declaração de amor de um marido para a sua mulher, que é o versículo 29, que diz assim, olha, muitas mulheres realmente são exemplares, mas você excede a todas essas mulheres. Então, que história tremenda dessa mulher, conhecida como a mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa chamada por Purim como a mulher da Rua 31. E aí, queridos, nós vamos ver uma outra história de uma outra mulher. Mulher valorosa, mulher dedicada a ouvir, a estar aos pés do Senhor Jesus e mulher que mereceu o elogio do próprio Cristo. Olha que coisa interessante, né? Então, Jesus, no capítulo 26, versículo 13 de Mateus, Jesus Cristo nos diz assim, em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Jesus Cristo disse, olha, eu quero dizer para vocês, que aonde esse evangelho chegar, aonde esse evangelho for pregado, em todo o mundo, vai ser também referida essa história, vai ser contada também essa história, para que fique notório, para que fique em memória o que essa mulher fez. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Pare um instante, né? A autora nos convida aí a parar, a ler isoladamente esse versículo. Eu lhe asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Queridos, já se passaram mais de 2000 anos e exatamente nesse momento nós estamos contando a história dessa mulher. História conhecida por todo mundo, profecia sendo cumprida, né? A profecia do Senhor Jesus Cristo. E enquanto você lê isso, você percebe o cumprimento dessa promessa. Enquanto eu estou lendo esse versículo aqui, essa promessa está sendo cumprida. Todo mundo está sendo conhecido o que essa mulher fez. Então, digamos que, a autora nos fala aqui, digamos que esse seja o primeiro contato que você recebe do Senhor Jesus e por alguma razão, alguém apresenta a você esse único versículo. Você sabe que é um elogio que foi proferido pelo próprio Jesus. Então, quantas pessoas quantas perguntas sondariam a sua mente? O que é que ela fez para merecer esse elogio do Senhor Jesus? Você sabe o que foi que essa mulher fez? Quem seria essa mulher? O que é que ela fez? O que é que ela seria? Algumas perguntas, se você ouviu pela primeira vez o evangelho, se você ouviu esse versículo pela primeira vez, em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo será referido o que ela fez para a memória sua. O que é que essa mulher fez para merecer esse elogio do Senhor Jesus? E quem é esta mulher? Nós vamos ver, queridos, que há 3 registros desse encontro. Mateus 26, versículo do 6 ao 13, Marcos capítulo 14, do 3 ao 9, João capítulo 12, de 1 a 8. Todos esses evangelhos, eles contam a mesma história. E João, ele é mais detalhista.
Em João, essa mulher, ela é conhecida. Esse é o único evangelho em que ela é tratada como sendo Maria, irmã de Marta e de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Anteriormente, os irmãos haviam recebido Jesus em sua casa. Mas quando Maria abandonou as obrigações da casa, ela deixou Marta irritada, mas Maria foi lá na contramão, ao invés de estar lá preparando a comida, Maria quis ficar onde? Aos pés de Jesus. E Jesus fala: Marta, Marta, andais ansiosa com muita coisa. Tua irmã escolheu o melhor. Tua irmã escolheu ficar aos meus pés, ouvindo a minha palavra, atentando para aquilo que eu digo. Então, Maria resolveu ficar aos pés de Jesus, a ouvir a palavra de Jesus. Já nesse relato aqui, no relato do evento da casa de Simão, isso aqui está contando a respeito de um jantar que ocorreu na casa de Simão. E não era possível saber se Maria havia sido convidada ou não para esse jantar. O que se sabe é que Jesus estava lá, estava jantando com Simão, e Maria entrou na reunião e outra vez teve o discernimento de que estava diante da melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. Então, afinal, ela estava por Jesus, diante de Jesus, e por isso, em um despreendimento arrojado, pessoal e valoroso, os que assistiam à cena ficaram desconcertados com o que aconteceu, tentaram se justificar, insinuando que ela teria sido melhor ela vender e acabar com a pobreza de alguns. Mas ao invés disso, sabe o que Maria fez? Maria, queridos, ela derramou todo o conteúdo de um perfume caríssimo, caríssimo, sobre Jesus. Esse perfume era vendido às gotas. Você já ouviu alguém comentando isso aí? O comentarista falando que esse perfume não era um perfume barato. Era um perfume que era vendido, comprado às gotas. E era colocado no vaso de alabastro. E as noivas usavam como dote, usavam na sua noite de núpcias para o seu noivo. Era um perfume caríssimo, caríssimo, caríssimo. E Maria emocionada, Maria cheia do Espírito Santo, Maria usada por Deus, ela quebra esse vaso de alabastro, né? Ela derruba todo o perfume na cabeça de Jesus e emocionada com seu ato, não para chamar a atenção, mas emocionada, quebrantada de espírito, Maria começa a chorar aos pés de Jesus, cheia no seu coração de gratidão, Ela começa a chorar aos pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Sem poder antecipar a dimensão do seu ato, sem poder antecipar a dimensão de toda aquela entrega, porque Maria não sabia que há pouquíssimo tempo depois daquele momento, o perfume impregnado, no caso, nos cabelos de Jesus e na pele de Jesus, serviria para os preparativos do seu corpo quando ele fosse retirado da cruz e levado para o túmulo. Porque era costume embalsamar os corpos e perfumar, né, purificar antes da sepultura. E Jesus não teve isso, porque quando Jesus morreu, quando tiraram Jesus da cruz, já era na sexta-feira, né? E no sábado não se trabalhava. Então Jesus não pôde ser embalsamado, né? A partir das 6 da tarde não, já era jejum e o povo de Deus, o povo judeu não trabalhava. Então Jesus Cristo não foi embalsamado. Então a Maria não tinha dimensão da grandiosidade do seu ato, mas movida pelo cheio de poder do Espírito Santo de Deus, de quebrantamento, de gratidão, de amor, Maria se derrama aos pés de Jesus e derrama daquilo que ela tinha mais caro. Como você tem se achegado a Deus? Como você tem apresentado a Deus? O que é que você tem escolhido na sua vida para servir ao Senhor, para entregar ao Senhor?
Como está a entrega do seu coração? Como está a entrega do seu coração? Eu não te digo nem de bens. Eu pergunto a você, como está o seu coração para com Deus? Qual o sentimento que permeia o seu coração? Amor? Gratidão? Como você se achega aos pés de Jesus? Queridos, talvez só uma mulher seja capaz de compreender a extensão do altruísmo de cada uma dessas mulheres. Né? Cada uma dessas mulheres. Nós vamos ver que Cifra e Puá, Cifra e Puá ali as parteiras, a menina escrava, a mulher da Rua 31, que é a mulher virtuosa, Maria, nos encorajam a reconhecermos o propósito de Deus em todo o caminho, em toda a nossa jornada. Faraós, generais, magistrados e até bens valiosos que possamos adquirir não podem exercer o domínio sobre as nossas vidas, sobre o caráter, sobre o nosso caráter como mulheres de caráter e de valores em Deus, em nosso Deus. Nós não podemos, queridos, corromper os nossos valores e os nossos corações. Somos mulheres de Deus, valorosas para Deus, que nos acheguemos a Ele assim. Então, como só uma mulher poderia compreender a extensão do altruísmo de cada uma dessas mulheres. As parteiras, elas colocaram em risco as suas próprias cabeças ali, Cifra e Puá, a fim de manterem aqueles meninos vivos. Seria absurdamente contra a constituição de uma paredeira ou de uma parteira, né? Matar bebês. A parteira ela é usada para trazer a vida, né? Trazer à luz as crianças e não matar as crianças, né? Assim como os médicos são usados por Deus para dar vida e não tirar vidas. Então seria completamente contra a constituição, a natureza daquelas mulheres matarem aquelas crianças. Então, indo na contramão daquilo que o faraó ordenou a elas, elas preferiram mais temer a Deus. A aberração que é a escravidão, ela não teve domínio sobre o coração misericordioso e sensível de uma doce menina que é conhecida apenas como a menina, né? Que conhecia, não teve a escravidão. A escravidão não teve poder de corromper o coração misericordioso e sensível daquela menina que conhecia o poder libertador de Deus. O dia a dia inflexível de uma mulher em suas obrigações de casa, no comércio, no campo, como é a mãe, como é a mulher e serva, não puderam suplantar a força de um caráter limpo, justo e aprovado diante de Deus e diante dos homens que aquela mulher teve, que é a mulher virtuosa, né? O labor do dia a dia, as tarefas de mãe, de trabalhar fora de casa, porque o Provérbios 31 vem dizendo que essa mulher trabalha, né? E que ela acorda cedinho, ela dá conta da casa, dá conta dos filhos, dá conta do marido, dá conta dos trabalhos e ainda dá conta de estar em comunhão com Deus. E aí, queridos, os trabalhos do dia a dia não suplantaram a força do caráter limpo, justo e aprovado daquela mulher diante de Deus. Só poderia ser mulher para comprar um perfume mais caro da loja, depois de reconhecer que diante do Deus Altíssimo não há nada que se possa comparar e devolver para Deus o melhor. Só podia ser mulher para fazer isso, ter esse desprendimento de pegar tudo, né? Pegar aquele perfume caríssimo e entregar de coração a Deus, reconhecendo que veio de Deus e que Deus merece o melhor. Como você está se apresentando diante de Deus? Como você tem mantido seus princípios bíblicos, do que a palavra de Deus diz, numa geração corrupta e perversa? Como você tem
se mantido dentro dos padrões de Deus num mundo em caos? Como você tem se mantido nos padrões de Deus, buscado ter tempo de qualidade com Deus em um mundo de ativismo? Como você tem andado diante de Deus? Como você tem andado diante de Deus? Essas mulheres aqui, queridos, são exemplo para mim e para você. As parteiras Cifrá e Puá, a menina escrava, né? Muitas vezes nós estamos usando de desculpas de superior, porque um superior nosso ordenou, então nós vamos fazer contra a vontade de Deus, mas eu vou fazer porque meu chefe mandou. Nós usamos de desculpas para nos esquecermos de Deus nos momentos de dificuldade, mas a escravidão não foi capaz de tirar a misericórdia e o amor do coração daquela menina que conhecia o Deus Todo-Poderoso. Maria, que deu o seu melhor para Deus, a mulher virtuosa que mesmo diante dos labores da casa e de trabalhar fora, dava conta de estar em comunhão com Deus. E essas mulheres tinham tudo, mas elas foram na contramão do que o mundo, das condições que o mundo lhe estava impondo. Então, queridas, que eu e você, como mulheres de Deus, possamos nos manter firmes diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo que eu deixo para mim e para você, guardado em nossos corações, é o primeiro versículo que eu comecei aqui falando, que Paulo está dizendo ali a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas Deus nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, na palavra de Deus, quando nós estamos trilhando pela vontade de Deus, quando nós permitimos que Deus governe as nossas vidas, os nossos corações e as nossas ações, nós damos para Deus o melhor. Nós vamos na contramão do mundo e nós não temos medo de dizermos que nós somos mulheres e mulheres cristãs. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, te conceda uma semana de paz, uma semana maravilhosa na presença dele. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês. O nosso muito obrigada, vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.